E aí, beleza? Bem-vindos aqui ao podcast Distantes de Maia. Eu tô aqui com meu amigo Denis aqui, meu nome é Oscar, e vamos hoje falar sobre filosofia oculta. É um tema bem interessante, que eu não entendo muito sobre filosofia e nem muito sobre o ocultismo, mas o meu amigo Denis aqui, ele é um estudante da área, um estudante ávido da área, ele tem muito prazer em estudar isso, e a gente estava aqui à toa e falou, por que não vamos conversar sobre isso? Eu também me interesso pela área, mas não sei muito. Então eu imaginei, assim, que deve ter muitas pessoas por aí que se interessam pela área, mas ou não tem tempo para estudar, igual ele já estuda há anos sobre isso, ou simplesmente está pesquisando aleatoriamente e quer ver a gente aqui falando. Bem, como a gente está com o primeiro podcast aqui, primeiro vídeo, a gente vai falar aqui sobre, ele vai falar sobre a introdução, né? Os meios para a pessoa adquirir um conhecimento e como pode adquirir o conhecimento e sobre o que é, na verdade, né? Ele vai dizer para nós o que é, vai tirar desmistificar e vai também explicar aqui o fato. E também vai explicar a visão dele com base no que ele já estudou. Então, meu amigo Denis, é contigo aí. E aí, Ozzy, como é que vai? Tudo bem? Beleza. Pois é, cara. Filosofia oculta. Me diz aí o que você acha que é filosofia oculta, pra eu ter uma visão, assim, do que as pessoas acham. Porque às vezes a gente que já tá muito por dentro da coisa, e às vezes estuda demais, não consegue ter uma visão, assim, ter uma visão legal pra começar a explicar, entendeu? Pra meio que um norte, entendeu? Bem, na minha visão, filosofia oculta seria tipo teorias da conspiração, filosofias de dominação mundial e Ah, aquelas paradas eu tava até satânicas, nesse nível, né? etc, ali, sacrifícios, etc, bruxaria, macumba, tudo isso, entendeu? Uhum. Dominação, essas coisas assim. Tá bom, beleza, pô. Vamos começar falando Que já. abrange o ocultismo ali, né? Que tem a filosofia do Aham. ocultismo, né, no caso. É muito essa visão que você tem, pô, é muita. É a visão, na verdade, que a maioria das pessoas tem, né, quando se fala sobre ocultismo. Então, as pessoas relacionam ocultismo à religião, essas coisas de teoria da conspiração. Só que, na verdade, pô, vamos começar logo falando então o que que não é, né? O que que não é. Não, ocultismo, ou melhor, filosofia oculta, porque existe a filosofia oculta, né? E existe o ocultismo. Quando a gente fala assim em termos práticos, pô, significa dizer que o ocultismo seria, digamos, a parte prática. E a filosofia oculta seria, digamos, a parte teórica, entendeu? Então, dentro de algumas linhas, quando a pessoa para estudar um pouco, isso é separado em duas partes: o dogma e o ritual, entendeu? Ou seja, a teoria e a prática da coisa, entendeu? Então, já pra gente começar falando o que que não a filosofia oculta não é religião, não é um dogma. É um dogma, mas não é um dogma, como eu posso dizer assim, um dogma fechado, entendeu? Um dogma que pertence a alguma ou a uma única religião ou a algum único segmento religioso, entendeu? Ou alguma ordem esotérica, entendeu? Porque na Sim. verdade, o que se tem de filosofia oculta, o que se chama de filosofia oculta, como o nome diz, é uma filosofia, entendeu? É uma forma de pensar. A filosofia oculta, a gente pode comparar, por exemplo, ao comunismo, entendeu? Ou ao socialismo, ou ao catolicismo, entendeu? É uma forma de pensar. Só que não é só uma Sim. forma de pensar. Tem um dogma também. É uma forma de pensar e uma forma de agir. Mais Uhum. profundamente, para quem estuda, é o dogma e o ritual. A teoria e a prática da coisa, entendeu? Uhum. Então, filosofia oculta não é teoria da conspiração, não é satanismo. Essa questão de relacionar filosofia oculta, o oculto, ao mal, ao demônio ou ao satã, alguma coisa negativa, vem muito dessa deformação que o Ocidente trouxe em relação às ideias do Oriente. Porque como a gente tinha Uhum. falado antes, eu acho que isso não vai pro ar, mas como a gente tinha falado em outra conversa nossa, quando você estuda profundamente,
as religiões mais contemporâneas que a gente tem hoje, as religiões não, digo sim as igrejas, os dogmas religiosos, você vai ver que uma coisa está descendendo da outra, entendeu? Com o passar do tempo. Uhum. Como eu tinha dito, se você estudar, entrar dentro de uma igreja evangélica hoje e procurar se aprofundar na história dessa igreja, você vai ver que ela foi de uma desmembração, provavelmente ela se desmembrou de alguma outra igreja ou de algum outro dogma mais tradicional. E com tudo isso, você for regredindo, você vai chegar no final na Igreja Católica Romana, entendeu? Uhum. E a Igreja Católica Romana nasceu com o dogma de Cristo. E o dogma de Cristo, para quem não sabe disso, é só o dogma, o mito de Cristo é uma releitura do mito de Horus, o mito do Deus sacrificado. E quando a gente chega nesse ponto de que a gente fala sobre a mitologia egípcia, a gente já chegou no panteão egípcio, que é o mesmo panteão grego, enfim, a gente já está lá no profundo. Isso, Uhum. se a gente for falar sobre essas coisas, para você ver, se a gente for pegar essas ideias, que é a origem das coisas da filosofia oculta que desmembrou na religião, essas coisas você vai ver que essas coisas são ditas como, se a gente for conversar com uma pessoa comum na rua hoje, provavelmente essa pessoa vai achar que isso é satanismo ou alguma coisa negativa, entendeu? Mas quando Sim. você estuda profundamente a religião, você vai ver que no fundo da religião está o ocultismo. E no fundo do ocultismo está a raiz das religiões do Oriente, entendeu? Porque tudo que a gente tem sobre religião no Ocidente é uma coisa para as pessoas aprenderem, que é uma coisa que talvez a pessoa tenha que estudar muito até conseguir perceber isso. Tudo que se tem de religião no Ocidente veio do Oriente, entendeu? É uma releitura daqueles dogmas. Só que se modificou tanto, cara, que se você falar, apresentar alguma coisa do ocultismo para alguma pessoa, para um evangélico hoje, ele não sabe que essa é a base do dogma dele. Por exemplo, quando você entra numa igreja católica e você vê, por exemplo, a imagem de Jesus ou a imagem de Santa Maria, entendeu? Uhum. E a imagem de algum santo, você não entende que isso é na raiz da religião, essa mesma representação que os deuses do Antigo Egito ou os deuses gregos tinham, entendeu? Só que como foi com o passar do tempo foi sofrendo tanta modificação através da cultura, através o mundo foi crescendo, a globalização, entendeu? Cada pessoa, cada nação do mundo entende as coisas de uma forma, né? E com, Uhum. não só geograficamente falando, mas quando coloca a questão do tempo, entendeu? Uma pessoa da época medieval não entendia o catolicismo como as pessoas entendem hoje. Mas ainda é tido como o mesmo catolicismo. Mas pode ter certeza que as ideias eram bem diferentes, entendeu? Sobre céu, inferno, paraíso, enfim, o dogma da religião católica. Então, por exemplo, para mim, o que me levou a querer procurar mais a filosofia oculta e a me adentrar nisso, a querer saber se era verdade, se tinha algum fundo de verdade nisso, foi quando eu deixei de ser obreiro, né, que eu era da igreja evangélica, comecei a Uhum. pesquisar muitas religiões, a procurar muita coisa, o espiritismo, a umbanda e tal, e depois de muito pesquisar, de muito estudar, consegui encontrar fontes mais sérias, eu descobri que existe uma corrente, existe um ponto, sobre isso que eu tô falando um pouco sobre isso, eu tô falando que as igrejas, as religiões, elas têm símbolos. E se você for ver a raiz dos símbolos, você chega numa coisa em comum, digamos assim. Esse é o Aham. ponto. Essa coisa em comum é que é a filosofia oculta. E é uma filosofia, é um dogma, é uma forma de pensar, entendeu? Então você vê os símbolos em todo lugar. Você vê os símbolos do dogma da filosofia oculta quando você vê uma imagem de Jesus Cristo, por exemplo, ou quando você vê uma imagem de uma catedral, de uma catedral antiga, uma catedral gótica, uma construção, entendeu? Você vê isso na estrutura de cidades, você vê isso nos livros antigos, entendeu? Então é Uhum. interessante, digamos que a gente consegue, digamos assim, pegar um gosto pela coisa quando você começa a entender. Porque quando você está dentro de uma religião, você tem, digamos que a visão, que aquela sua visão é verdadeira, entendeu? Que nenhuma outra visão é. Quando você consegue pegar e você percebe que cada um tem uma partezinha da equação, e quando você junta tudo e consegue ter uma visão geral, é interessante, entendeu? Então essa é Entendi. a filosofia oculta, chamada também, dentro das ordens, chamada de Gupta Vision. Tem gente que chama de o Uhum. verdadeiro caminho, a verdadeira religião, a verdadeira filosofia, o caminho do meio. Tem vários nomes, entendeu? Aí tem várias religiões, cada um vai ter a sua interpretação da coisa. Mas então, para deixar bem claro essa introdução, filosofia oculta não é satanismo. Filosofia Sim. oculta é filosofia oculta. É a filosofia daquilo que está oculto, entendeu? Daquilo que as pessoas não sabem. Como a gente estava falando É antes, que como se tantas fosse pessoas foram queimadas na fogueira. Oi? a gente tá com problema de conexão aqui. Deu uma falha aqui Oi? na conversa. Aham. Mas eu tô te ouvindo bem. Tá. Mas pode continuar.
Depois eu faço a pergunta. Não, sim, eu tava só concluindo, né, que filosofia oculta é simplesmente o nome já diz, é uma filosofia oculta. Se você for pegar a filosofia hoje, for numa universidade, você vai estudar Kant, vai estudar Platão, você vai estudar Aristóteles, vai estudar talvez, não sei, assim, vários desses autores que têm, digamos assim, um renome, uma importância, entendeu? Que as obras dele, apesar de passar o tempo, aquelas obras são Uhum. tidas assim como as obras-primas, entendeu? Para quem queira adentrar na filosofia. Se você for adentrar muito na filosofia, muito em Platão, você vai ver que as ideias que estão lá, as ideias do ocultismo, entendeu? Mas é exatamente a mesma coisa que você adentrar na religião, entendeu? Entendi. Esse fundo em comum, entendeu? E Sim. como eu estava dizendo, é o estudo daquilo que está oculto, entendeu? Ó, digamos se a gente voltasse hoje, a 1000 ou 2000 anos no passado, a química, a biologia e a astrologia seriam tidas como ocultismo, entendeu? Seriam tidas como uma coisa oculta. Porque de fato eram. A alquimia, Uhum. que hoje em dia é a química, a gente tem em qualquer escola, em qualquer universidade, os jovens estudam isso, no passado não. Antigamente era uma coisa que existia dentro das ordens, entendeu? Dentro, só era acessível aos iniciados. E essas pessoas foram que sofreram com a Inquisição, entendeu? Então o que é Sim. filosofia oculta? É só isso. No passado, hoje em dia não é muito usado esse termo filosofia oculta, porque hoje não existem mais tantas coisas em oculto, entendeu? Hoje em dia as pessoas acham que dentro dessas ordens existe coisas assim absurdas, na verdade não tem. Na verdade, hoje em dia já não existe mais essa questão de mistério e de segredo. Muitas das coisas já estão abertas ao público. O público não tem capacidade de entender. Esse é o ponto. Aí, só para concluir minha linha de raciocínio, essas coisas que ainda hoje são tidas como magia, ou sobrenatural, ou coisas do espírito, é como a química e a biologia há 2000 anos atrás, entendeu? Um dia essas coisas vão vir à luz. As pessoas, a evolução do ser humano é uma coisa gradativa, nem todo mundo está preparado, entendeu? Para essas coisas, porque faria um mau uso, entendeu? Uhum. A química, na mão de pessoas erradas, pode ser um perigo, entendeu? Até ainda hoje. Imagine no passado, entendeu? Então, pessoas foram mandadas para fogueira é uma coisa absurda, né? Da gente pensar que pessoas foram mandadas para fogueira, que famílias, crianças, talvez só pela suspeita de estudarem ou pesquisarem coisas que hoje se ensinam em qualquer escola, em qualquer faculdade, entendeu? Isso Sim. faz a gente pensar sobre o futuro, né? Sobre as coisas que ainda virão. É que hoje as pessoas ainda têm muito preconceito e uma visão muito estreita da coisa. É, tá me vendo aí? Acho que a gente teve um problema de conexão aqui. Não, tô te ouvindo bem, pode falar. Ah, tá. No caso, então, a filosofia oculta seria como se fosse estudar a história que não é revelada, que está, no caso, meio que encoberta, que está disponível para pesquisa, mas não, tipo, ninguém quer falar sobre isso, assim, ninguém revela de bom grado. Seria isso? Cara, ó, a gente falou aqui sobre o que a filosofia oculta não é. Se eu Uhum. te dissesse, cara, que eu sei o que é a filosofia oculta, ou que eu sou um ocultista ou um iniciado, eu vou estar mentindo. Só Entendo. que assim, o dogma da filosofia oculta ele é muito. Existe, digamos assim, existem poucas fontes, entendeu? Você não vai encontrar em qualquer lugar. Você vai encontrar poucas obras e poucos livros. Só que isso, claro, a pessoa tem que criar, digamos assim, um senso, entendeu? Se você é uma pessoa que não entende nada de magia, ou de ocultismo, ou de religião e filosofia, você pode ler qualquer coisa que aquilo vai te convencer. Mas pra gente que estuda mais, a gente sabe que existe muita pouca coisa séria, entendeu? Eu Sim. digo que 99% de tudo que eu já li hoje e estudei é bobagem em relação à religião, em relação a tudo, entendeu? É bobagem. Só que existem sim, de fato, obras, livros, entendeu? Eu só encontrei livros até hoje que falam um pouco desse dogma. Mas por que a gente sabe que é o verdadeiro dogma? Porque esse dogma ele tá velado. Ele tá velado na religião, ele tá velado no tarô, ele tá velado na cabala, na umbanda, entendeu? No caso, esse dogma, para ter certeza que é mais ou menos ali o real, tem que se confirmar em várias coisas diferentes, no caso. Em várias religiões ou crenças diferentes. Não é que tenha que se confirmar, é que as religiões, elas nasceram do dogma, da tradição primordial, da Gupta Virgem, entendeu? Segundo o que se acredita, né? Não tô dizendo que isso é verdade absoluta, nem tô dizendo que eu acredito nisso. Eu estou dizendo que é a minha visão sobre as coisas que eu estudei, entendeu, né? Entendi. É,
no caso, você estava falando ali sobre o que, tipo, sobre, no caso, aquisições químicos e considerado bruxaria na época. No caso, então, no caso, vamos supor, espíritos, fantasmas, essas coisas, então você acha que é possível a existência disso? Ou você acha que não? Cara, a minha opinião, eu tenho certeza absoluta que essas coisas são reais. Espíritos, tá. Só que um ponto, uma das primeiras coisas que você aprende quando você começa a estudar filosofia oculta. Não existe o invisível e não existe o sobrenatural. O que existem são níveis de perfeição dos órgãos, entendeu? Assim Uhum, como existem coisas que a gente não pode ver, por exemplo, ondas de rádio, uhum, que nossos olhos não conseguem, nossos ouvidos, nosso sentido não consegue perceber, existem outras coisas, existem níveis, entendeu? Não é que são planos separados, porque a filosofia oculta diz que não existe planos diferentes. Tudo é uma continuidade. O plano espiritual e o plano material não são dois planos, são um plano. Só que a gente não consegue percebê-lo por conta da perfeição dos nossos órgãos, entendeu? entendo, entendo. É, Então, oi? não, pode continuar. Não era isso. Mas repete sua pergunta que eu acho que eu divaguei um pouco. Eu não sei se eu expliquei. Não, sobre, no Ficou claro. caso, então, no caso, você crê que realmente existe essas coisas assim? Sim, elas existem, só que assim, essas coisas elas não estão, elas estão envoltas num véu, né? A filosofia oculta é isso, tirar o véu das coisas. Elas estão envoltas em muito mistério, é muito dogma, entendeu? Você vai na igreja católica, te fala uma coisa sobre espírito, vai na evangélica outra, vai numa ordem, vai na maçonaria, você ouve outra. Você vai estudar uma pesquisa científica, metafísica, você vai ouvir outro. Só que uma coisa que eu sempre digo, palavras são formas de explicar a coisa. Você pode chamar uma pedra de pedra e pode chamar uma pedra de stone em inglês. São palavras diferentes, só que a pedra é a pedra. Ou seja, Sim. essas são formas de falar sobre coisas que o ser humano não entende ainda completamente, que é o plano espiritual, entendeu? Só que, Entendo. segundo o que eu acredito, o plano espiritual não é um plano sobrenatural e não é um plano fora desse. É simplesmente um plano que a gente não consegue perceber por conta da perfeição dos nossos órgãos. Os seres estão evoluindo, entendeu? A filosofia oculta acredita nisso. Que existe uma evolução, entendeu? Que existem reinos. Existe o reino mineral, existe o reino vegetal, existe o reino animal. A filosofia Sim, oculta acredita que cada um dos reinos está evoluindo, está caminhando para o outro. Você pode observar, pô, que existem pedras. Só que nem todas as pedras são iguais. Existe um nível de perfeição entre as pedras, entendeu? Existem pedras que estão, digamos assim, segundo essa filosofia, evoluindo para novos planos, como existem plantas que a gente sabe que são muito mais complexas do que outras, e animais também. E o ser humano é isso, segundo a filosofia oculta, entendeu? O ser humano está no topo da evolução desse plano, desse planeta, ou como a filosofia oculta chama o planeta, chama de mônada. Um lugar onde os seres vão se desenvolver, entendeu? Então, digamos assim, que como existem pedras, existe um diamante, o ser humano é um diamante do reino animal, entendeu? É aquele que está caminhando para um próximo plano, entendeu? sim, sim, entendi. É, você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou como é que é? Não, assim, é porque é meio difícil de explicar, né? Seria legal se a gente tivesse numa live aberta, né, para as pessoas fazerem perguntas. Porque não tem como saber exatamente qual é a dúvida. A não ser que você queira me dizer sobre algumas dúvidas que você esteja tendo, porque talvez seja a dúvida das pessoas, né? No momento, tô sem dúvidas no momento. Tô assimilando ainda aos poucos aqui, mais ou menos o que eu aprendi hoje, o que eu entendi hoje. É Mas no porque mais. assim, Ah, é pode porque assim, continuar. a gente não tá falando sobre filosofia oculta, né? A gente não tá falando sobre filosofia oculta ainda. Eu tô falando, ó, essas coisas que eu falei aqui sobre a mônada, sobre os reinos, sobre a visão que eles têm, é uma visão do esoterismo, é uma visão do misticismo, de várias linhas, entendeu? O ocultismo, ele é muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais complexo. Só que isso não é coisa pra gente falar agora, porque você gastar Vai, saliva, ninguém vai conseguir vai, entender. vai pegar fogo na cabeça aqui. Vai pegar fogo No na caso, cabeça. como é hoje é só uma introdução, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar assim, que você seja lembrado assim, que seja importante acrescentar nesse momento? Cara, se alguém estiver nos ouvindo e eu puder dizer alguma coisa importante para essa pessoa, se essa pessoa realmente se questiona sobre
a sua vida, sobre. Ou talvez a pessoa olhe pro mundo, né? Como eu já olhei muitas vezes e vejo um caos, entendeu? Olhe para as religiões e não veja a verdade, olhe para o mundo e veja a maldade, ou talvez olhe para as coisas e não consiga enxergar Deus ou algum sentido, entendeu? O que eu Uhum. digo para essas pessoas, pô, é que hoje eu tenho certeza absoluta na minha vida que existe mais, entendeu? Eu não sei o que, eu não posso te dizer o que que é, mas eu sei que existe mais, que a vida humana não é só esse espetáculo que aparece todos os dias na nossa frente, entendeu? Não é só trabalhar, viver, morrer, entendeu? Não que essas coisas não sejam importantes, só que essas coisas são importantes como uma pedra é importante, como uma árvore é importante, vão passar, vão morrer, entendeu? Vão se tornar coisas do passado. O que é Uhum. realmente importante? Primeira coisa que eu digo, então, para uma pessoa, o meu conselho para qualquer pessoa que queira buscar a verdade, eu não digo nem o ocultismo, mas a verdade sobre essas coisas, sobre a sua própria vida, que isso é uma busca interna, né? Cada um tem que buscar por si. Não Sim, existe um livro que você vai ler na sua vida que vai te dar respostas sobre as questões da sua vida, ou um sentido, porque isso é seu. Só você sabe as experiências que você passou. Nem sua mãe, nem ninguém pode falar mais sobre a sua vida do que você, entendeu? sim. Então, uma coisa que a filosofia oculta diz que eu lembrei agora de uma frase. Que o único livro que o ser humano deveria ler é o próprio ser humano, entendeu? O ser humano, na verdade, é a única verdadeira busca de conhecimento que o ser humano deveria conhecer. As pessoas deveriam conhecer mais a si mesmas. Mas o que eu quero dizer, que eu estou devagando demais, o que eu quero dizer é que a primeira barreira para começar a enxergar as coisas de uma forma mais clara é vencer o medo. O medo é um grande desafio, só que ele é só o primeiro. É só o primeiro, tem muita coisa depois. O medo que às vezes a sociedade coloca na nossa cabeça, ou mesmo os pais, ou a religião, ou a igreja, entendeu? Que não nos deixa ver as coisas por um outro ângulo, entendeu? Às vezes a gente tem uma única visão do mundo e acha que aquela visão é a certa. Mas a gente nunca, digamos assim, colocou os pontos em perspectiva, entendeu? Então uma coisa que me impediu muito tempo, pô, de chegar às minhas próprias conclusões sobre as coisas, a ver as coisas com meus próprios olhos, foi o medo, entendeu? Em relação a muitas coisas que enfiam na nossa cabeça. Só que é uma coisa real. Hoje em dia eu olho pra isso e não tenho mais medo, entendeu? Hoje em dia eu olho pra essas coisas e acho graça. Hoje em dia se tornou engraçado pra mim. Como uma coisa tão pequena conseguir me prender tanto. Então o conselho que eu dou pras pessoas que se interessam por isso é que não é uma ilusão, é uma coisa real, entendeu? Só que também não é fácil, na minha opinião, né? Entendi. Uhum. Mas é isso. É isso. Tá, agradeço a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo vídeo. Só lembrando que é, não estamos criticando nenhuma crença e nem nada do tipo, mas valeu e obrigado.